Nós aprendemos na sexta-feira passada que obedecer ao Senhor evita tempestades em nossas vidas. Quantos se lembram disso? Jonas, por não obedecer ao Senhor, ele atraiu uma tempestade, não somente para a vida dele, como para a vida de pessoas que estavam com ele. Então, evite tempestades obedecendo ao Senhor. Deus falou, papum, vai lá e faz. Eu disse aqui nessa ministração que um segredo meu, quando Deus fala comigo, quando Deus me pede algo, ou quando Deus me orienta a algo, nem sempre Deus vai falar com a gente do jeito que nós queremos. Às vezes Deus nos dá um estímulo e é Ele falando conosco. Às vezes você só sente um estímulo, às vezes você só sente algo, uma vontade de fazer algo, e ali é Deus falando com você. Vou contar uma história rapidão sobre isso. Essa história eu ouvi de um homem. Ele disse que ele estava no viaduto do chá e ele estava comendo biscoitos, e ele viu um homem sentado, e dentro dele era como se Deus estivesse falando assim: vai lá e dá 4 biscoitos para aquele homem. E ele ia passando batido, mas ele sentiu que era Deus. Ele voltou e disse ao homem: o senhor aceita uma bolacha? O rapaz disse sim. Ele tirou 2 biscoitos e deu para o homem. E quando ele voltou, aí ele saiu. E Deus disse: volta lá e dá. Não falou com ele, mas fez ele sentir que ele deveria voltar e dar mais 2 bolachas ou biscoito para aquele homem. E ele volta, e aquele homem está de cabeça baixa. Ele cutuca o homem, ele fala: pega mais 2, por favor. E quando ele fala pega mais 2, o homem desaba a chorar. E aquele homem chora igual criança. E ele diz: por que você está chorando? E o homem disse: quando você estava vindo comendo esse biscoito, eu antes de você aparecer, eu estava aqui me despedindo da vida. Eu iria pular desse viaduto. Mas quando eu vi você vindo comendo, eu pensei: por que não comer um biscoito antes de morrer? Que seja a última coisa que eu coma antes de morrer. E quando eu olhei você comendo, eu pensei: se Deus me ama e Deus ainda tem alguma coisa comigo, esse homem vai me dar 4 biscoitos. E você veio e me deu 2, e eu disse: Deus não me ama, Deus não quer mais nada comigo. E agora você voltou e você deu as outras 2 bolachas que faltavam. E agora eu sei que Deus me ama. E eu sei o que eu vou fazer, mas eu também sei o que eu não vou fazer mais. Então às vezes Deus vai falar com você e não é algo explícito: ei, meu servo, levanta-te e vá à cidade de Pindamonhangaba e profetize aquela cidade. Eu não sei porque Pindamonhangaba, mas Deus sabe. Agora, os Pindamonhangabenses, eita, falei mistério. Então, obedece. Deus falou, obedece, porque isso impede de tempestades vir sobre a sua vida. E se você obedecer, isso também impede de tempestades vir sobre a vida das pessoas que estão à sua volta. Depois nós aprendemos no domingo que nós precisamos identificar as causas das tempestades em nossas vidas. Aprendemos isso no domingo. Quem não ouviu, está lá no YouTube, no meu canal do YouTube, Melk Lírio. Tá, as 2 ministrações estão lá, de sexta e a de domingo. E no domingo nós aprendemos que, além de aprender a identificar as causas das tempestades, nós também precisamos ter e assumir responsabilidades nessas tempestades. O Jonas, nós aprendemos com o Jonas que ele assumiu uma responsabilidade, e ele não permitiu que aquelas pessoas morressem, porque ele assume a responsabilidade. E aprendemos também que nós temos que agir em meio às tempestades sem perder a cabeça, ou seja, buscar domínio próprio, equilíbrio. Aprendemos a respirar aqui, lembra? No meio da tempestade,
Respira, moreno. Segura a onda. Não sai batendo cabeça na parede, porque isso não vai resolver a tempestade passar. E hoje nós vamos aprender uma lição muito importante. Em meio às tempestades, é algo que você não pode fazer. E é algo que a gente faz demais. Deus estava conversando comigo nessa semana e Ele disse: você precisa falar sobre isso. Era algo que eu não queria falar, porque eu já ministrei sobre isso em uma outra ministração que eu não me lembro qual, mas eu já falei isso, esse ano eu já falei sobre isso. Então eu não ia falar sobre isso, eu já tinha tirado já do esboço da ministração. Falei, não vou falar sobre isso, já falei. E o Senhor falou: você vai falar e vai gastar tempo nisso, porque isso tem feito muitos navios naufragarem nas tempestades. É algo que você faz, e se você fizer durante as tempestades, certamente você vai naufragar. Então, o tema de hoje, por gentileza, libera aí, é sobre isso. No meio das tempestades, ou em meio às tempestades, pare de murmurar. Isso afunda o seu navio. O que é murmurar? O dicionário diz: murmurar é resmungar. Resmungar. Sabe que as pessoas ficam assim, ó, ele não resmunga não, mas fica assim o tempo inteiro, ó. E assim. Já viu? Ou então assim, né? Ou então assim, ó. Assim, ó. É isso. Ele tá voando bacana, pelo amor de Deus. O pessoal não louvou nem para tirar esses lixos aqui. O pessoal chega aqui, sobe aqui, olha aqui, um tanto de sujeira aqui, velho. Pelo amor de Deus, mano. Tá vendo um negócio na sua cara e não pega o bagulho, mano. Pelo amor de Deus, mano. Sai fora, velho. Olha, mano. É isso, mano. Sai fora, velho. Pelo amor de Deus. Deixa eu tomar alguma coisa aqui, velho. Tudo é eu aqui, né? Pelo amor de Deus. Ai, meu Deus do céu. Sai fora, mano. Não consigo pregar olhando pra esse monte de lixo aqui em cima, velho. Sai fora. Resmungão. Isso é uma pessoa que resmunga. 50%. Pô, 80%. Isso é o cara que murmura. Acabei de ser um murmurador aqui. Que mais? É o cara que reclama muito. Que mais? Ele censura outros, geralmente em voz baixa. Geralmente, mas tem aqueles também que murmuram de forma alta. Tá passando por uma situação difícil. Ei, Senhor, hein? Será que... Aí crente que vira pro lado e diz: será que Deus existe mesmo? Será que Deus está me vendo? Outros que dizem pro outro do lado, né? Deus não está me vendo mais. Deus parou de ouvir as minhas orações. Aí, ó, a outro que diz: quanto mais eu oro, mais capeta aparece. Eita, agora peguei na veia, hein? Acertei. Quanto mais eu oro, mais piora. Sai fora, meu. Isso aí é um murmurador. Geralmente por descontentamento, insatisfação, ira ou oposição. A murmuração se dá geralmente porque a pessoa não está contente, geralmente porque ela está insatisfeita, geralmente ela está irada e geralmente ela se opõe, ela está em oposição. Por isso ela murmura, fala demais. Lá na Lírio Antiga, uma vez eu preguei uma palavra que era, o tema era: fica quietinho para Deus te abençoar. O tema era esse: fica quietinho para Deus te abençoar. Lembra, Lucas? Fica quietinho. E murmurar é sobre isso, irmão.
para você passar por tempestade, se tem uma coisa que você não deve fazer. Obrigado, Cacau. Obrigado, amiga. Agora eu paro de resmungar. Excelente. 78, brincadeira. Tá bom, tá ótimo, perfeito, tá perfeito. Então, queridos, geralmente a pessoa faz isso com outros, desmotiva outros. E na tempestade, enquanto você está passando pela tempestade, se você fizer isso, certamente você vai naufragar. Você não vai passar bem por aquela tempestade. Porque tempestade não é hora de ficar murmurando. Tempestade é hora de você identificar a causa, ter frieza para agir e assumir responsabilidades para trabalhar. Agora, é um erro muito comum entre os cristãos, quando estão passando por momentos difíceis, quando estão passando por tribulação, quando estão passando por situações adversas como a tempestade, fazer isso, reclamar, murmurar. E quer saber, irmão, deixa eu falar, a murmuração, ela é algo provocado. A murmuração, ela é provocada por alguém. Eu não vou nem falar o nome dele, porque tem gente que quando eu falo o nome dele, as pessoas já fazem assim. Vou falar só a primeira letra do nome: diabo. A murmuração, quem provoca a murmuração é o diabo. Porque na hora que você está passando por situações adversas, quando você está passando por momentos de tempestade, geralmente o diabo chega em você e dá aquela sopradinha no seu ouvido e fala assim: tá vendo? Quando você estava no mundo, isso não acontecia. Tá vendo? Antes você fazia para mim e não dava nada. Agora você começou a fazer para Deus, aí ó, o que aconteceu? Onde estava Deus? Olha o diabo. Onde estava Deus na hora que o cachorro mordeu o seu dedo? Onde estava Deus na hora que aquele menino, Samerson, te deu uma surra? Segundo a igreja. Não digo eu de mim mesmo, mas digo em nome deles. Onde estava Deus? Onde está Deus? Na hora que você recebe o laudo médico e o diabo começa a soprar. Quando você começa a passar por situações que você não provocou e o diabo diz: tá vendo? Aí ó, de que está adiantando você servir a Deus? Então o cristão ouve o diabo e na sequência ele assimila aquilo e ele começa a murmurar. E aí o diabo fica feliz, porque essa é uma ferramenta dele na vida do crente. Porque o diabo sabe que todas as vezes que o crente no meio da tempestade começa a murmurar, certamente ele vai pecar contra o Senhor. E pecando contra o Senhor, a Bíblia diz em Isaías 59 o texto diz assim: olha, as mãos do Senhor não estão encolhidas, os seus olhos não estão tampados, os seus ouvidos não estão tampados para ouvir vocês e a oração de vocês, mas os vossos pecados causam inimizade entre vocês e o vosso Deus, de maneira que Ele não vos ouve. O diabo sabe que quando o cristão opta pelo caminho do pecado, certamente Deus não vai agir na vida desse crente. Então o diabo, ele provoca você para você murmurar. Mas para a honra e glória do Senhor você veio aqui, para a honra e glória do Senhor você está nessa live. E a partir de hoje você vai refrear a sua língua. A partir de hoje, quando o diabo vier falar com você, você vai dizer: sai, Satanás, porque o meu Redentor vive. Ele já passou comigo por outras tempestades. Essa não é a primeira, não vai ser a última. E o Senhor continuará comigo, porque Ele prometeu. Se você crê nisso, glorifica Ele agora. Diga isso aí, Deus. Aleluia. Chega. Agora, algumas coisas que a murmuração causa em nós e nós não percebemos. Escute-me. A murmuração revela nossa incredulidade contra Deus. Primeira coisa. Uau! A murmuração revela a nossa incredulidade. E o que é isso, pastor? O que é incredulidade?
Incredulidade é o ato de não crer. Incredulidade é não utilizar-se da fé. Incredulidade é não crer no poder de Deus. Sabe o que acontece na hora que você murmura? Você está dizendo: Deus não é poderoso para fazer na minha vida. Deus não é poderoso, Deus não é, não é Deus, Deus não está comigo. Você não tem fé, e quando você se afasta da fé, você desagrada a Deus. Quando você é incrédulo, você tomou um caminho que o diabo adora, porque ele é o pai da incredulidade. Quando você murmura no meio da tempestade, você está agradando a Satanás e dizendo, revelando o nível da sua maturidade cristã. Por isso nessa noite Deus nos chama para crescer. Nessa noite Deus nos chama para amadurecer. Se até hoje você ficava reclamando no meio da tempestade, se até hoje você ficava murmurando, agora saiba que isso tem demonstrado o seu nível de fé, tem demonstrado o seu nível de confiança no Senhor. E muitas vezes nós somos reprovados. Por que essa tempestade não acaba? Porque você está sendo reprovado. Tiago vai dizer que bem-aventurado é o homem que depois de ser provado é aprovado, pois esse receberá no céu a coroa da vida. Agora preste bem atenção: se todas as vezes que você é provado por Deus, você reclama, você murmura e demonstra a sua incredulidade, você está dizendo para o Senhor: eu ainda não estou pronto para sair dessa tempestade. E vou dizer mais: até quando o diabo traz tempestades sobre as nossas vidas, Deus utiliza-se daquela situação para nos provar. Jó, não foi Deus quem colocou o Jó naquela tempestade. Não foi Deus que colocou o Jó naquela situação, foi o diabo. Mas o que Deus fez? Deus ficou observando Jó. Enquanto Jó era provado, enquanto Jó passava pela tribulação, enquanto Jó passava pelaquela tempestade que parecia ser interminável, Deus estava observando Jó. E quando Jó é aprovado por Deus, quando Deus olha para Jó e diz, gostei, ai meu Deus do céu. Quando isso acontece, a Bíblia vai dizer no capítulo 42 de Jó, que o Senhor traz a Jó em dobro tudo aquilo que ele havia perdido. Deixa eu dizer a você, levante sua mão, quero declarar uma palavra sobre a sua vida. Até hoje você estava perdendo, até hoje você estava sendo reprovado, até hoje você não passava de algumas tempestades, porque não estava sendo aprovado por Deus. Mas a partir de hoje, o Espírito Santo te concede neste momento sabedoria para entender as dificuldades, para entender as tempestades e para passar por elas sem murmurar contra o Senhor, ser aprovado pelo Senhor e viver as maravilhas de Deus. Recebe isso aí na sua alma, recebe isso na sua alma. Isso é fundamental. Hebreus capítulo 11, versículo 6 vai dizer, sem fé, coloca para mim aí. Sem fé é impossível agradar a Deus. Como vai passar pela tribulação se não está agradando ao Senhor? Algumas pessoas olham para mim e digam, pastor Mel, que é uma pessoa abençoada, mas você não tem noção da quantidade de tempestade que eu passei e da quantidade de tempestade que eu passo para me manter na presença do Senhor. As pessoas querem estar onde você está, mas não querem passar pelas tempestades que você passa. E sem fé eu não teria chegado até aqui. Se tivesse faltado a fé, certamente eu já tinha ficado pela metade do caminho, porque oportunidades para desistir não faltaram. Momentos em que o diabo se levantou e disse, daqui você não passa. Ah, meu irmão, muitas vezes. Mas eu sempre olhei para o Senhor. Eu não tenho tempo para olhar para a tempestade. Meu olho tem que estar fixo no Senhor.
Eu ensino a você nessa tarde, nessa noite. Olha só, se você quer agradar ao Senhor, tenha fé. E a murmuração demonstra a falta de fé. A murmuração demonstra a falta de fé. E falta de fé é falta de confiança no Senhor. E falta de confiança é uma imaturidade cristã. Cristão que diz que é cristão, mas na hora que o diabo bate o pé, corre para debaixo da cama. Ei, meu irmão, estou falando para você, está faltando crescer. E olha que o texto bíblico conclui: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima. Alguém aqui se aproximou do Senhor? Em algum dia alguém aqui se aproximou do Senhor? Estava nas trevas, estava nos vícios, estava na podridão do pecado, mas se aproximou do Senhor? Então esse texto é para você. Quem dele se aproxima precisa crer. Não é precisa duvidar, precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que murmuram. Aleluia! Você está dando aleluia aí para umas coisas que não é verdade. Eu li que recompensa aqueles que murmuram. Não é murmura, é aqueles que o buscam. Até hoje você murmurava, mas a partir de agora não. Agora você vai demonstrar fé. Amém? Até hoje, na hora que o barco começava a balançar, até hoje, até a hora que o barco começava a chacoalhar, que as ondas começavam a entrar no barco, até hoje você começava a dizer: Deus, cadê você? Ai, eu não sei o que está acontecendo. Mas a partir de hoje você não vai nem abrir a boca, você vai olhar para o diabo e vai falar: ei, capeta, presta atenção, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará em meu favor. Aquele que começou a boa obra é fiel para concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Alguém aqui está recebendo a palavra? Oh meu Deus! Deus seja louvado. Mistura o seu aplauso com glória, senão não vale nada. Terra! Ei, pastor, você está falando isso aí é porque você não está na minha pele. Você está falando isso é porque você não sabe o que eu estou passando. Se você estivesse passando, pastor, por metade do que eu estou passando, aí eu queria ver você pregar essa palavra. Ei, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Eu creio na palavra. A minha bússola é a palavra. O meu alimento é a palavra de Deus. Eu aprendi que sem a palavra eu não posso nem me movimentar no mundo espiritual. E a palavra, por isso que eu sempre digo a vocês: leiam a Bíblia, busquem as informações que Deus deixou através das Escrituras, porque a palavra vai dizer o seguinte: não importa se o seu problema é maior ou menor do que o outro, não importa o que você está passando, não importa se o seu laudo médico é tenebroso, não importa se lá no seu trabalho estão dizendo que a empresa vão mandar embora, não importa se o marido está querendo ir embora, não importa se a esposa quer ir embora, não importa qual seja a sua tempestade. Romanos capítulo 8, versículo 28, as Escrituras vão dizer que todas as coisas, sabemos que todas as coisas, não é algumas coisas, não é isso ou é aquilo, não é tudo, todas as coisas, está ruim, todas as coisas cooperam juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus. Está muito ruim no trabalho, pois é, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Tá ruim no casamento, meu filho? Tá bom, não esquenta a cabeça não. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Continua na presença do Senhor, continua sendo sábio, continue ganhando a sua esposa através do seu testemunho. Ei, mulher, ganhe o seu marido através do testemunho. A Bíblia diz que o esposo não crente é santificado no convívio da esposa crente. A esposa não crente é santificada no convívio junto com o marido crente. Ei, querido, não importa o que esteja acontecendo, declara com a sua boca todos os dias: todas as coisas, todas as coisas cooperam, todas as coisas cooperam. Ei, diabo, todas as coisas cooperam para o meu bem, porque eu amo a Deus, eu amo a Deus, eu amo a sua palavra, eu amo os seus propósitos para a minha vida, e eu sei que Ele tudo pode,
e nenhum dos planos dele podem ser frustrados. Oh meu Deus! Aleluia! É hora de envergonhar o diabo. É hora de virar o jogo, crente. Chega de ser prego. Chega de ser prego. Tem até um hino que diz: antes eu era prego, o diabo me batia, agora eu sou martelo. Bato nele todo dia, mas bate como? Através da fé. É através da fé. Porque antes, quando ele vinha, ele te dava um cutucão, você já... Ai. Agora ele dá um cutucão, você fala: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O diabo vem e te traz uma notícia ruim, você diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas o barco vai afundar. Sem fé é impossível agradar a Deus. Vai acontecer. Mas não está acontecendo nada. Aquele que começou a boa obra. Oh meu Deus. Ei diabo, parece que não está legal, parece que não está dando certo, mas aquele que começou a boa obra é fiel. Eu sirvo a um Deus fiel. A minha vida está nele. Ele me comprou com o sangue dele. Ele vai concluir, sim, Satanás, a boa obra que começou em minha vida. Aleluia. Diga aí: eu creio. Diga, eu creio, Jesus, eu creio. A segunda coisa que a murmuração causa em nossas vidas, e isso afunda o navio. A murmuração, ela nos faz focar no momento da dificuldade, e ela tem um poder de nos fazer esquecer de tudo o que Deus já fez. E isso traz o sentimento da ingratidão. Nós poderíamos colocar a ingratidão, sabe, eu sempre preguei que o orgulho é o pai de todos os pecados. Porque Satanás era chamado Lúcifer, anjo de luz, ser luminoso. A Bíblia vai dizer, tanto em Isaías como em Ezequiel, Isaías 14, Ezequiel 28, se eu não me engano, se eu não estou enganado, que vai dizer que ele era a criatura mais bonita que Deus tinha feito. E aí ele um dia olha para o trono de Deus, e ele era um homem, ele era um anjo respeitado no céu. Ele regia os anjos no céu. E a Bíblia vai dizer que até que nele achou o pecado. E foi orgulho, porque ele falou: não, se Deus está sentado ali, eu quero sentar pelo menos próximo. Eu quero pelo menos próximo do trono dele. Aí, afinal de contas, eu sou líder. Eita! Por isso, líderes, nunca diga eu sou líder, diga eu sou servo de servos. Porque assim Deus se agrada. Eu estou para servir os servos do Senhor. Essa é a função do líder. A função do líder não é se crescer. Não, a função do líder é deixar Deus crescer na vida dele. Direcionar seus liderados com amor, paciência, carinho, e fazê-los crescer, e fazê-los chegar a serem também servos do Senhor que lideram. Agora preste bem atenção. Quando você traz a murmuração para a sua vida, você vai fazer o que o diabo fez, que o pecado dele começou na ingratidão. A murmuração, ela causa ingratidão em nós. Porque ele poderia simplesmente se lembrar: não, quem fez tudo isso aqui, inclusive eu, foi Deus. Então eu não vou pecar contra o Senhor. Agora, quando você murmura, você esquece do que Deus já fez. Ei, irmã, quantas vezes você achou que não ia dar e deu? Ei, irmão, quantas vezes você disse: esse mês eu não sei o que fazer, e você concluiu aquele mês?
Quantas vezes você achou que não ia conseguir chegar nem no próximo culto, e lá estavam as mãos fortes do Senhor te levantando? Quantas vezes? E agora, por causa de uma tempestade que está acontecendo na sua vida, onde Deus está te provando, onde o diabo está lutando contra a sua vida para te derrubar, aí você simplesmente esquece tudo que Deus já fez e começa a murmurar. E isso demonstra uma característica que Deus abomina, porque começou em Satanás, que é a ingratidão. Pessoas que, irmão, em nome de Jesus, não fica triste comigo não, mas você que saiu da igreja um dia, irmão, deixa eu falar para você, das duas uma: ou você desenvolveu o sentimento da ingratidão, ou você nunca teve, você não tinha tido ainda um encontro com Jesus de verdade. Simples assim. Porque quem conhece Jesus, quem encontra Jesus, irmão, não larga ele assim porque o outro falou alguma coisa, não larga não. Quem conhece Jesus, e conhece no sentido de ter experiências com ele, irmão, não sai não. Continua, dói. Eu não estou dizendo também que você tem que ficar naquela igreja. Eu sei que há situações que acontecem, porque a igreja ela é feita de seres humanos, e seres humanos são passíveis de erro. Eu conheço casos infelizmente, de pessoas que estavam em uma igreja, e o pastor pecou, caiu em adultério, ou em um outro pecado, e o pastor continuava no altar, pregando, apesar da sua vida dupla, e as pessoas descobriram, e essa pessoa saiu da igreja, porque, eu não consigo ficar nessa igreja, debaixo de um pastoreio de pecado. Então ela decidiu ir para um outro rebanho. Isso está correto. Eu também não vou dizer a você que você tem que ficar lá, sabendo que o cara está fazendo um monte de porcaria, e você tem que falar, glória a Deus, aleluia. Não, isso nem Deus quer. Aliás, esse homem já saiu da presença de Deus. Agora, eu estou dizendo de alguém que vai para o mundo. Não estou falando de alguém que trocou de igreja por isso ou por aquilo. Não, você continua na igreja, você continua no rebanho de Cristo, mas pessoas que conheceram o Senhor, pessoas que tiveram contato com Deus, pessoas que foram abençoadas pelas mãos do Senhor, simplesmente num belo dia, só porque alguém falou alguma coisa, ou só porque alguém deu uma cotovelada, ou só porque alguém que é tão infalível, que tão falível e tão defeituoso quanto você e eu, errou contra você, você simplesmente sai da igreja e diz, aquela igreja, irmão, isso é ingratidão. E não é ingratidão somente com a igreja, ingratidão com o Senhor. Porque ingratidão com a igreja, está tudo certo. Quantas pessoas nós auxiliamos, quantas pessoas nós ajudamos, quantas pessoas nós abençoamos, e quando elas foram embora, elas nem deram tchau, e está tudo certo. Mas uma coisa é você fazer isso com seres humanos igual você, outra coisa é você fazer isso com o Senhor. E quantos na hora que da tempestade começam a murmurar e saem da presença de Deus? E quem ficou feliz com isso? Satanás. E que bom, que maravilhoso, que o Senhor te ama tanto, te amou tanto, que não permitiu que você continuasse lá no mundo de caminhos largos, de passos largos para o inferno. Como Jesus foi bom na sua vida, que te trouxe de novo. Como Jesus foi bom na minha vida. Eu também fui um desses que saí um dia, mas o Senhor, pela sua infinita bondade e misericórdia, estendeu as suas mãos para mim, me resgatou, me levantou, me deu um banho com o sangue dele, me purificou e me colocou para jogar de novo. Esse Deus é muito bom. Mas não deixe isso acontecer novamente nunca mais. Não seja ingrato, porque esse é um sentimento que Deus abomina. O Senhor, Ele fica triste quando alguém se esquece do que Ele já fez. E até hoje, talvez você tinha isso, na murmuração, esquecia de tudo que Deus fez e começava a murmurar só por aquilo. A murmuração nos faz escute-me, a murmuração, ela
nos cega. Essa é a palavra correta. A murmuração, ela nos cega. A murmuração nos impede até de reconhecer que milagres estão acontecendo. Como é que é, pastor? O povo de Israel saíram do Egito e Deus disse: não vai faltar comida. A Bíblia diz que na parte da tarde caía do céu algo chamado maná, um alimento que os israelitas chamaram de maná. Diz que tinha gosto de bolo de mel. Aquilo caía do céu. Caía do céu. Mas olha o que a ingratidão fez com eles. Eles reclamaram: já estamos enjoados desse negócio caindo do céu. Ou seja, eles disseram: estamos enjoados de milagre. Nós não queremos mais milagre. A ingratidão, ela tira de você o prazer até de viver aquilo que Deus está fazendo. Repreenda isso da sua vida em nome de Jesus. Seja crente, seja maduro, se levante em momentos difíceis, engole o choro, irmão. Ou se vai chorar, chore aos pés de Jesus. Eu sei que há dias que nós nos prostramos diante dos pés de Jesus para orar e nós não conseguimos falar, e a única coisa que sai é lágrima, e não tem problema. Ele entende lágrima. Ele entende lágrima. Se tem uma coisa que Jesus entende é de lágrima, porque Ele também passou pela vida que você passou, e Ele sabe que não é fácil. Ele também chorou quando Ele esteve aqui. Mas deixa eu dizer a você, ao invés de murmurar, se dobre. Ao invés de murmurar, se ajoelhe e chore, minha irmã. Chora com força. Chorar não é pecado, não. Ei, meu irmão, chorar não é fraqueza, não. Chorar é um ato sublime de humildade diante de Deus. E a Bíblia vai dizer que Deus não rejeita um coração contrito e quebrantado. Então chora, mas chora aos pés de Jesus, sem murmurar, sem demonstrar ingratidão, sem falar bobagem que vai tirar você das bênçãos do Senhor. Agora olha que coisa interessante. A murmuração, ela nos faz rebeliar-se contra Deus. Uau! É algo que Satanás fez. O diabo foi expulso do céu porque se rebeliou contra Deus. E nós fazemos isso na murmuração. Murmurar é uma rebeldia contra o Senhor, porque você não sabe o que Deus está fazendo. Irmãos, alguém aqui já deve ter passado por isso, não é possível. Eu já vivi isso. Situações que tudo estava dando errado. E dava errado. E cada dia dava mais errado. E eu falava: Jesus. E eu em consagração, em jejum e consagração. Não estava no pecado, não. Orando, buscando ao Senhor, lendo a Bíblia, evangelizando, servindo na igreja a qual eu era membro, e servindo com alegria. E as coisas, o barco começou a enfrentar uma tempestade. E quanto mais eu orava, parecia que mais estava dando ruim. E eu falava: Senhor, tenha misericórdia. Tinha dia que eu não tinha nem palavra para orar, eu só chorava. Tinha dia, eu ia lá pro vestiário da empresa, colocava uma caixa de papelão aberta, e ali quando eu levantava, o papelão estava molhado. Mas quando aquela situação se resolveu, irmãos, isso aconteceu em 2000, muitas vezes, mas uma marcante em 2010, 2009, 2010. E aí, eu me lembro que quando eu cheguei no final daquela tempestade, eu disse: Senhor, eu não quero passar por isso de novo, não. Mas foi a melhor coisa que aconteceu comigo. Irmãos, como eu me lembro com saudade, não é da tempestade, não. Eu me lembro com saudade dos dias em que, sofrendo, humilhado, com o coração dilacerado, triste, eu me dobrei de joelho.
E não foram poucas as vezes que dava quase que pegar nele assim. Ele ajoelhava junto comigo. Eu sentia o Espírito Santo ajoelhado junto comigo. E às vezes eu parava de orar e ele falava: continua, continua, continua. Deus sabe como te conduzir pelas tempestades, fica tranquilo. E mesmo num mar bravio, e mesmo em ondas de não sei quantos metros, Ele sabe qual é o melhor caminho. E Ele sabe que você um dia vai dizer: realmente, Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo. Ele sabe como fazer. Se está difícil, meu irmão, não seja ingrato, não murmure. Está difícil, vai chorar, porque Ele sabe o que está fazendo. E lá na frente você vai dizer: uau, foi a melhor coisa que poderia ter acontecido comigo. Pessoas que, escutem-me, alguém aqui, ou aqui ou na live, Deus quer falar com você. Tem pessoas aqui, isso aqui é para testemunhar você. Tem pessoas aqui que foram abandonadas por alguém. Um dia ela foi abandonada por alguém, e ela disse: eu não mereço passar por isso, Senhor. Eu fui uma boa esposa, eu fiz tudo certo, e ele foi embora com aquela megera. Passaram-se os anos, teve o divórcio, você não queria o divórcio, teve o divórcio, passou por aquela situação difícil, foi difícil curar, mas Deus trouxe uma pessoa para a sua vida quando você nem esperava. E aí a pessoa disse, esses dias conversando: pastor, como eu estou feliz. Esses dias uma irmã me perguntou: pastor, o que o senhor acha dos pastores que abençoam casamentos de pessoas divorciadas? Eu disse: eu acho que eles estão imitando Deus. Mas Deus não abomina, pastor, o divórcio? Sim, abomina. Então os pastores não deveriam fazer casamento? Pois é, mas o mesmo Deus que abomina o divórcio, abomina a mentira, abomina o assassinato, abomina a pedofilia, abomina tudo isso que nós vemos aqui, é o mesmo Deus que pega o ser humano, traz de novo para perto dele e dá a ele uma oportunidade nova de viver uma nova história. Se Deus dá uma oportunidade de nova história, por que os homens não dão? Por que os homens não dão oportunidade para uma história nova? E ficam dizendo: agora você vai se lascar a vida toda sozinho. Não, irmão, não. O nosso Deus é um Deus de recomeço. É um Deus de recomeço, é um Deus de novas histórias. Eu nunca vou dizer a nenhum casal aqui: divorcie, separe. Nunca vou dizer isso, não tenho coragem de fazer isso, porque a Bíblia diz que aquilo que Deus uniu não separe o homem. Mas também dizer a uma pessoa que divorciou, dizer a ela: sua história acabou, agora já era, você vai para o céu desse jeito. Não, isso não é verdade, porque o nosso Deus é um Deus que dá oportunidade. Ele abomina sim o pecado, mas Ele ama o pecador e sempre dá a ele uma oportunidade de uma nova história, de um novo começo, independente de qual pecado seja, independente do qual motivo seja. Quando foi que Deus te chamou para te perdoar um pecado e ficou perguntando as causas daquele pecado? Nunca foi assim. Deus tem recomeços, e mesmo em meio a tempestades, confia que Ele está te conduzindo a lugares bons. Olha, o Salmo 23 vai dizer, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos e guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. E ainda que eu passe pelo vale de sombra e morte, ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, eu não vou ter medo, porque Ele está comigo. Ele está comigo. A única coisa que você precisa entender em momentos de dificuldade é isso, que Ele está com você. Até hoje você murmurava, mas agora não. Agora você vai dizer: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois Ele está comigo. Declara isso na sua vida. Deus, me perdoa pelo tempo que eu murmurei, mas a partir de hoje eu vou confiar no Teu plano, porque o Teu plano é o plano melhor.
A murmuração, além de nos fazer rebeliar contra Deus, ela contamina outros e atrai o juízo de Deus. Irmãos, crente que ora para Deus fazer justiça, deixa eu falar para você, a sua oração não foi ouvida porque você não sabia o que estava orando. Deus não fez justiça é porque Ele é bom, tá bom? Crente que ora por justiça revela extrema falta de conhecimento bíblico. Vou repetir: crente que ora por justiça revela extrema falta de conhecimento das Escrituras. Porque um cristão que conhece as Escrituras um pouquinho, ele vai sempre optar pela misericórdia. Porque o texto bíblico vai dizer em Lucas 6, que com a mesma medida que você medir o outro, você também será medido. Nós queremos muitas vezes justiça para o outro, mas e para nós? Você tem coragem de falar: Deus, age com justiça comigo também? E só se for tolo, porque a Bíblia vai dizer que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Se o Senhor usar a justiça dele, nós vamos ser consumidos. Sabe por que nós estamos de pé? Sabe por que nós estamos aqui nessa noite? Não é porque Deus foi justo, foi porque Deus foi misericordioso. Ele foi bom. Então, ao invés de pedir justiça, peça misericórdia. Quando você for orar por alguém, ore para Deus libertar ele, ore para Deus libertar ela, mas peça misericórdia do Senhor sobre a vida dessas pessoas. Porque se você estivesse no lugar dela, você iria gostar que alguém orasse por justiça ao seu respeito? Então ore por misericórdia, porque com a mesma medida que você mede os outros, o Senhor vai medir você também. Agora, a murmuração, além de nos fazer rebeliar contra Deus, ela contamina outras pessoas e traz o juízo de Deus, a justiça de Deus. Onde está escrito isso, pastor? Em Números capítulo 16, não precisa abrir. Você vai ver que o povo de Israel começou a murmurar. E aí 3 homens tomam a frente como líderes daquele povo murmurador. O nome deles era Datã, Corá e Abirão. Aqueles homens contaminaram outras pessoas pela sua murmuração, e Deus trouxe justiça. Em um determinado momento, Deus abriu a terra e a terra engoliu aquelas famílias. Por quê? Porque eles rebelaram-se contra o Senhor, contaminaram o povo e atraíram a justiça de Deus. Porque se Deus não fizesse aquilo com eles, sabe por que Deus fez aquilo com eles? Se Deus não fizesse aquilo com eles, Deus iria mostrar a todo o povo de Israel que ele era um banana. E Deus não é banana, Deus é Deus. Merece ser honrado, amado e temido. Quantas vezes você na sua murmuração não falou bobagem, contaminou outros? Ei papai, mamãe, deixa eu falar para você uma coisa. Deixa eu ensinar você. Ei papai, mamãe, eu vou ensinar você a tirar os seus filhos da igreja. Eu vou ensinar você a fazer com que os seus filhos se tornem traficantes, bandidos, ladrões e outras coisas, prostitutas. Eu vou ensinar você. Deixa eu falar para você como é que faz. Quando terminar o culto, vá para sua casa e comece a falar mal dos irmãos da igreja. Viu, seu tonto? Quando terminar o culto, chega na sua casa, na frente dos seus filhos, e comece a falar mal do pastor. Comece a falar mal da sua igreja. Comece a falar mal dos irmãos. Você vai ensinar os seus filhos a não querer mais igreja. É isso. Você contamina outros, a sua murmuração contamina outros, e muitas vezes está contaminando os seus próprios filhos. E quando eles crescem, eles não querem saber de igreja. Sabe por quê? Porque o pai e a mãe não tinham sabedoria, eram tolos de fazer com que os filhos ouvissem suas murmurações. Agora os filhos também não querem mais andar com o Senhor, e vão ser ladrões, vão ser homicidas, vão ser isso ou aquilo. E mais tarde você vai dizer: eu não sei por que eu fiz isso. Eu ensinei esses meninos, eu levava eles só do culto, mas desfazia o culto quando chegava em casa.
Se eu fosse você, eu fazia os seus filhos amarem a igreja, para que nunca possam sair dela. Porque a igreja é o corpo de Cristo Jesus, defeituosa sim, imperfeita sim. Por quê? Porque você está nela, eu estou nela, por isso ela é imperfeita. Se só tivesse anjo, se só tivesse querubim, arcanjo, ela era perfeita. Mas tem seres humanos como eu e você. Mas deixa eu dizer, se você quer ver seus filhos crescendo na presença de Deus, ei, nunca diga mal da igreja, nunca fale mal da igreja, nunca fale mal de alguém na frente dos seus filhos. Guarda para você, seu imaturo. Guarda para você. A murmuração, ela atrai a rebelião contra Deus e a justiça de Deus. Agora eu quero encerrar declarando sobre a sua vida que nas tempestades, em nome de Jesus, não murmure mais. Seja maduro. Tire da sua vida a murmuração, tire da sua vida o reclamar, e viva o melhor de Deus para a sua vida, mesmo em meio às tempestades. Amém. Queridos, um texto bíblico que justifica também que a murmuração, ela rouba a nossa alegria. 2 Coríntios 12:10 diz: por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, é então que sou forte. Há momentos tão difíceis na nossa vida que a gente se sente muito fraco, mas são nesses momentos que Deus está nos fortalecendo. Deixa eu explicar por quê. Porque nesse momento você se dobra. Nesse momento você não fala, você não reclama. Nesse momento você fala: Senhor, eu estou tão fraco, Senhor, me fortalece. Esses são momentos que nós nos dobramos diante do Senhor. E 1 Tessalonicenses vai dizer, 1 Tessalonicenses 5:18, ele vai dizer: em tudo dai graças. Deem graças aí, ó. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Mas mesmo nas tempestades, deem graças. Mas passando por momentos difíceis, deem graças. Ah, mas está muito ruim, dá graças a Deus, porque é isso que Deus tem para você, e Ele vai honrar na sua vida. Agora, queridos, preste bem atenção. Murmurar não é apenas reclamar, foi o que nós aprendemos aqui. Murmurar é uma atitude que nasce no coração, revela nossa incredulidade, traz ingratidão, nos faz rebeliar contra Deus, contamina outros, atrai o juízo de Deus e rouba a nossa alegria. Olha quanta coisa a murmuração traz na sua vida. Mas Deus está formatando uma igreja muito forte. Eu vejo Deus nos preparando para um novo tempo. Uau! Eu vejo Deus falando assim: olha, vocês vão chegar em Canaã, vocês vão chegar do outro lado, mas não errem aqui. Não errem aqui. E se já errou um dia, não erre mais. E se já fez alguma coisa, se você já falou mal da igreja, do pastor, de alguém na frente dos seus filhos, chega nos seus filhos e pede perdão. Diga: filho, me perdoa, a mãe estava errada, a mãe estava fora da vontade de Deus, o pai estava errado, fora da vontade de Deus. Olha, a igreja é uma bênção, a igreja é o remédio para o mundo. E o dia que ela for tirada, Deus derrama a ira dele aqui. O que segura esse mundo de não ser destruído pelo sofrimento total é a igreja. Porque o dia que a igreja for tirada, Deus derrama a sua ira sobre aqueles que não quiseram aceitá-lo ou andar com ele e fazer a sua boa vontade. Então a igreja é uma bênção. Agora, deixa eu encerrar aqui. Até agora, durante as tempestades, você murmurava. Mas em nome de Jesus, levante a sua mão só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Em meio às tempestades, diga assim, ó: eu vou buscar ao Senhor. Em meio às tempestades, eu vou demonstrar gratidão por tudo que Ele já fez por mim. Declara para o diabo ouvir assim, ó: em meio às tempestades, eu decido parar de murmurar e dar graças e dar glórias a Deus. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Tem uma fase nova te esperando. Tem uma fase nova te esperando. Porque a maioria dos crentes, eu comecei a ministrar isso na sexta-feira passada, e eu disse: a maioria dos cristãos afundam, não é no momento bom, não, é na tempestade.
Tem muito crente afundando a tempestade. Eu sei que tem muitos crentes também que quando as coisas ficam boas eles afundam, mas esses não são crentes. Esses não são cristãos. Uma pessoa que quando as coisas estão boas, ela sai da presença de Deus. Desculpa, essa pessoa não conhece o Senhor. Ela não conhece o Senhor, não mesmo. E a motivação dela em buscar a Deus é só as coisas da terra. E quando Jesus voltar, ela vai ficar na terra cuidando das coisas que ela diz ser bênção. Eu estou falando de crente, estou falando de gente com Deus, gente que anda com Deus. A maioria naufraga nas tempestades, mas Deus está formatando um novo povo. Deus está formatando pessoas novas que vão entender que o momento de tempestade não é momento para perder a bênção. Momento de tempestade não é momento de desistir. Momento de tempestade não é momento de ser ingrato. Momento de tempestade é fazer o que diz Jeremias: eu trago à memória aquilo que me dá esperança. No momento difícil eu trago à memória aquilo que me dá esperança. No momento difícil eu trago à memória aquilo que me traz esperança. É isso que Deus tem para a sua vida. Fique de pé, eu quero orar pela sua vida. Fique de pé. Uau, que bom que você chegou até aqui. Que bom que você assistiu essa palavra. E eu espero que ela tenha sido útil ao seu coração. Eu vou pedir a você, por gentileza, se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Se ainda não deixou aquele like, deixe, porque vai ser útil para outras pessoas. E também compartilhar esta palavra e as outras opções que nós vamos deixar ao lado aqui para você. Que Deus te abençoe muito. Obrigado. Gratidão. Um beijo no seu coração. Deus te abençoe.